Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Márcio Gomes e ajudo você em atualidades. Na última semana nós tivemos uma grande polêmica. Polêmica que ganhou espaço no noticiário, nas redes sociais, no cenário político. Foi uma discussão sobre privatização das praias. Acompanhou esse papo? Então chega pra cá. Vamos entender um pouquinho melhor a PEC das praias. Bom, qual é o ponto de discussão? Qual foi o ponto que gerou polêmica na última semana? Nós temos uma proposta de emenda à Constituição em discussão no Senado. Essa PEC já passou pela Câmara dos Deputados. De boa? Então, primeiro ponto que é interessante, essa discussão, ela rola no Senado. O relator da proposta é o senador Flávio Bolsonaro. Tá, ponto dela. Propõe a transferência de terrenos à beira-mar, terrenos que são de propriedade da União, para estados, municípios e ocupantes particulares. Então, essa ideia, essa proposta de transferir esses terrenos da União localizados à beira-mar suscitaram debates. Debates de especialistas da área, de figuras públicas e de políticos, principalmente sobre os impactos do texto. Vamos entender o que diz a lei atual e o que a proposta apresenta. Na lei atual, nós temos alguns terrenos denominados de terrenos de marinha. São áreas localizadas, áreas situadas à beira-mar. Essas áreas, os terrenos de marinha, são objeto da PEC. Cuidado! Não são terrenos da Marinha, são terrenos de marinha. Pois bem, esses terrenos representam uma faixa de 33 metros depois do ponto médio mais alto que a maré atinge, ou seja, depois da pré-amar média. Então é uma faixa de 33 metros a partir da pré-amar média, do ponto mais alto, médio que a maré atinge. Essa delimitação aconteceu ainda lá em 1831. Okay? Então nós temos uma faixa de 33 metros a partir desse pré-amar médio. Essa faixa é denominada de terrenos de marinha. Os terrenos de marinha são de propriedade da União. Muito cuidado. Os terrenos de marinha não englobam as praias. Então não é a praia propriamente dita. Representam aquelas áreas atrás, depois da praia. Áreas habitualmente ocupadas por hotéis, por restaurantes, por bares. Beleza? Tá. Pela legislação atual, os terrenos de marinha são de propriedade da União. No entanto, há uma permissão para particulares utilizarem. Inclusive, esses particulares podem transmitir essas terras, para os seus herdeiros. A grande diferença é que a propriedade continua com a União e quem utiliza aquela área paga algumas taxas específicas. De boa? Então, esse é o cenário da legislação atual. Temos uma faixa de 33 metros a partir do pré-amar médio, do ponto médio mais alto que a maré atinge. Essas faixas são nomeadas de terrenos de marinha, são de propriedade da União, mas podem ser utilizados por entes privados. Suave? Qual é a proposta que ganhou o nome de PEC das praias, apesar de não tratar da praia especificamente? Ela
A PEC propõe retirar da União essa propriedade exclusiva dos terrenos de marinha. Então, a União não terá a propriedade exclusiva dessas áreas. Essas áreas podem ser transferidas para estados, municípios e ocupantes particulares. Então, há uma transferência, uma possibilidade de transferência. E o que isso muda? Veja bem, hoje os terrenos são da União e podem ter uso privado. Com a mudança, teremos apenas um dono mesmo para valer. Apenas alguém que tem ali comando sobre aquela área. Isso dá uma maior liberdade de exploração. Pensa no hotel, pensa no resort, então uma maior liberdade de exploração da área. Concordam? Certo. E a União não fica com mais nada, Márcio? Não. Alguns terrenos de marinha, em ocasiões especiais, permanecem com a União. Por exemplo, áreas com serviço público federal. Unidades de conservação, unidades ambientais federais. Áreas não ocupadas. Então, essas áreas vão manter ali o domínio por parte da União. Por que tivemos críticas e discussões? Por que gerou tanta polêmica? Pois é, Márcio, eu ouvi um papo que era privatização da praia. Parece que a PEC nem trata da praia. A PEC não trata especificamente da praia, hein, galera? Mas vamos entender os receios, as críticas, as discussões. Apesar do projeto não privatizar a praia, não tratar da praia em si, há uma discussão, um receio que o acesso à praia possa ser privatizado. Que as pessoas tenham dificuldades, tenham barreiras para acessar a praia. Imagine um terreno de marinha, e esse terreno de marinha todo ocupado por um resort, por um hotel, por um grande empreendimento privado, e nesse empreendimento privado você não tenha faixas de passagem para a população acessar a praia. Então, não privatiza a praia em si, mas privativa o acesso. Ou seja, inibe, dificulta, né, o acesso à praia. Então, primeiro ponto de discussão. Segundo ponto importante. Essas áreas, esses terrenos de marinha, muito deles tem ali uma vegetação típica, um ecossistema típico. São áreas de mangues, áreas de restingas, regiões muito importantes aí nesse processo de adaptação às mudanças climáticas. E essas áreas, fazendo parte aí do controle da iniciativa privada, podem ficar mais susceptíveis à degradação ambiental. Então, há uma grande discussão sobre proteção dessas áreas. Outro ponto importante, nós temos em áreas litorâneas comunidades tradicionais que vivem ali, que possuem um estreito relacionamento com o ecossistema e depende dele para retirar sua subsistência, para manter suas práticas culturais, os seus modos de vida. Então, essa privatização também fragiliza ainda mais essas comunidades tradicionais. Então, esses são os pontos de críticas e discussões. E aí é bom lembrar, né, a ideia de praia e a nossa lei que institui o Plano de Gerenciamento Costeiro. Então, o que é a praia? Está lá na Lei 7661 de 1988, lei que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescidas da faixa subsequente de material dendrítico, como areia, cascalhos, seixo, pedregulhos, né, até o limite onde se inicia a vegetação natural, ou, na sua ausência, um novo ecossistema. Então, olha o nosso desenho aqui, ó. Tem o mar, a região da praia, até o início da vegetação, até o início de um novo ecossistema, ok? Lembrando, os terrenos de marinha não tratam
da praia. São aquelas áreas pós-praia. E aí um ponto importante. O que diz o artigo número 10 do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro? As praias são bens de uso comum do povo, sendo assegurado sempre livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvando casos de interesse nacional ou áreas protegidas por legislação específica. Beleza? Então, toda essa discussão sobre privatização das praias, ela precisa ser melhor entendida. Não há a privatização da praia. O grande receio é sobre uma privatização no acesso à praia. Uma grande preocupação sobre degradação ambiental de ecossistemas importantes que estão nessas faixas, como os mangues, as restingas, e também como fica essa relação entre ambiente, faixa costeira e comunidade tradicional que explora ela. Espero que vocês tenham curtido a aula e entendido um pouco mais sobre essa discussão que envolve privatização da praia. Na verdade, é privatização dos terrenos de marinha. De boa, galera? Se puder, curte aí, compartilha com um amigo e até a nossa próxima aula.